Se deseja ser autoconfiante, se sentir mais segura, segue aqui o meu perfil para você receber todos os conteúdos que eu posto aqui. E eu queria que vocês comentassem aqui no chat o que para você é um papo de mulher, o que vocês conversam com as suas amigas, né? Quando tá num bate-papo de amiga ali, qual é o assunto que surge? É relacionado à vida pessoal? É relacionado ao trabalho? Que eu tenho aqui uma sugestão de tema que eu vou trazer, aliás, até escrevi aqui para vocês verem essa sugestão que eu acho muito recorrente. Na verdade, é uma coisa que a gente mais ouve, né, das mulheres. Mas eu queria que vocês me falassem, me contassem se é isso mesmo, se vocês também concordam com esse tema, né, que é como dar conta de tantas demandas. Na verdade, assim, acho que não tem uma mulher que eu encontro que eu não ouço essa frase, né? Como dar conta de tantas demandas? E eu queria saber de vocês, o que vocês acham? Se vocês concordam com esse meu tema, se vocês também concordam com isso, se vocês também sentem que tem muita coisa para fazer e às vezes se sentem perdidas, né? Em como dar conta de tudo. Às vezes a gente chega no final do dia de 10 coisas que a gente queria fazer, às vezes a gente não consegue fazer nem metade. Primeiro eu quero convidar vocês a estarem aqui toda sexta-feira, vai ser o nosso encontro agora fixo de toda semana, de sexta-feira. A gente ficar aqui toda sexta-feira batendo um papo, porque eu acho muito importante, nós como mulheres, a gente ter um canal onde a gente possa fazer assuntos de motivações, né, que sirva de exemplo, que sirva de motivação para outras mulheres. Às vezes aqui alguém traz um assunto, uma forma de a gente contribua com as outras pessoas. E a gente fica aqui às vezes, né, virando esse feed, às vezes olhando, mas sem realmente ver de verdade o que está sendo transmitido. Então é importante que a gente traga aqui assuntos que contribuam, e vocês podem fazer isso através do quê? Das suas perguntas, das suas sugestões. Então comenta aqui o que para você, né, como que você faz para dar conta de todas as demandas que você tem, né, durante o dia? Tem alguma forma, alguma estratégia que você usa, que você consegue ver mais resultados? Ou você não consegue e você precisa ter encontrar uma forma de conseguir fazer para ter mais resultados? Porque a gente sabe que isso influencia diretamente no nosso estado emocional, no nosso humor. Então, por exemplo, se você chega no final do dia e viu que não deu conta de praticamente nada, ou não deu conta pelo menos daquilo que você gostaria de fazer, você vai se sentir frustrada, vai se sentir desanimada, triste. E esses sentimentos, ele contribui muito para a nossa insegurança. Porque, na verdade, o que nos torna mais segura, mais confiante em nós mesmos, é os resultados que a gente tem. Seja resultados mínimos ou seja resultados grandes, né? À medida que a gente vai fazendo coisas e a gente vai vendo que foi concluído, ou seja, a gente vai vendo que a gente teve resultado, isso vai aumentando o nosso poder pessoal, vai aumentando a nossa coragem, vai aumentando aquela vontade até de fazer outras coisas iguais ou até mais, né? E quando a gente está desanimado, triste, aborrecido, porque não deu conta, porque está se sentindo muito carregada de coisas para fazer, esse estado emocional acaba nos travando e a gente acaba daí sim não rendendo. Então é importante que a gente cuide disso. E para que a gente consiga dar conta, né, das coisas que a gente precisa dar conta, a gente precisa entender primeiro, antes da gente fazer essa perguntinha de como dar conta dessas demandas, é importante a gente fazer uma pergunta: por quê? Né? Por que eu tenho que fazer isso? Né, trazer aqui o porquê que eu preciso fazer isso. Então, quando a gente tem muitas coisas para fazer, a gente precisa selecionar, fazer uma lista das prioridades, né? Existem aquelas prioridades que são importantes e existem as prioridades que não são importantes. Existem as não prioridades importantes e as não prioridades importantes. Então, quando a gente faz uma lista disso, entendendo o porquê que eu preciso fazer isso, né? Eu preciso fazer isso agora ou eu posso fazer isso depois. E sempre quando a gente for fazer alguma coisa, concluir aquela tarefa. Nós temos o hábito de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, você vai na lavanderia porque você lembrou que tem que pôr a roupa para lavar. Mas chegando lá na lavanderia, você viu que esqueceu de pôr o lixo na rua. Aí você não coloca a roupa para lavar, pega o saco de lixo
e leva lá na rua. Chegando lá, você vê que a calçada tá imunda, que aí você precisa varrer a calçada. Mas você voltou para pegar a vassoura, para varrer aquela calçada, e acabou não colocando o lixo na rua, porque você deixou ele na garagem, porque você precisava varrer a calçada, então você deixou ele lá na sua garagem. Então percebe que você tinha várias coisas para fazer, mas você não finalizou nenhuma e já foi pegando outras. Então qual é a forma que eu uso hoje para conseguir ter mais resultados no meu dia, nas ações que eu preciso fazer, né? Nas coisas que eu preciso fazer, executar? Primeiro, eu priorizo, eu penso primeiro o porquê que eu preciso fazer aquilo. Porque quando a gente dá sentido a alguma coisa, a gente faz com mais determinação, sabe? Com mais entusiasmo, mesmo que seja varrer a rua. Mas por que eu preciso varrer a rua? Porque eu gosto de deixar minha casa em ordem, eu gosto que quando as pessoas passam na rua, vejam que a calçada está limpa. Então você encontrou um sentido ali no varrer a calçada. E aí você tem que pensar, é prioridade o quê? Varrer a calçada, pôr a roupa na máquina para lavar ou pôr o lixo na rua? Aí você tem que pensar quais são as prioridades, o que é preciso fazer primeiro. Eu sei que às vezes é difícil no dia a dia, né? A gente acaba se embananando, mas é importante que a gente vá construindo isso, porque à medida que você constrói todo esse layout, né, todo esse esquema, você começa a ter mais resultados. E na verdade, o nosso poder pessoal, a nossa segurança, a nossa autoconfiança, ela vem através do quê? Dos resultados que a gente vai tendo. E na verdade, a nossa falta de segurança, ela vem pela nossa falta de resultado, né? Quando a gente se propõe fazer alguma coisa, mas a gente não consegue, a gente acaba não tendo resultado. Então isso deixa a gente insegura, deixa a gente desmotivada. Então, qual é a dica, né? A primeira dica que eu dou é isso mesmo, de você priorizar, né? Fazer uma lista de prioridades. Então, primeiro, priorize as prioridades, né? O que é importante. Qual é a prioridade importante? E foque naquelas. E procure sempre fazer e finalizar uma tarefa. É importante demais a gente finalizar uma tarefa, porque quando você finaliza uma tarefa, você vê o resultado, isso te empodera, isso te dá confiança, isso te dá segurança. Então é importante que você faça isso, é importante que você visualize isso. E outro ponto importante para que você consiga ter mais resultados é fazer uma lista de coisas que você precisa, né? A gente às vezes gasta muito tempo fazendo coisas desnecessárias. Às vezes você faz tanta coisa que não há necessidade de fazer. Então, liste as coisas que são mais importantes, que são mais produtivas. Muitas vezes a gente perde muito tempo fazer uma coisa que você poderia delegar para outra pessoa. Ou poderia fazer num outro momento, né? Então, principalmente quando você está num estado mais melancólico, né? Que você está triste, você tem que se forçar a fazer coisas que te motivem, que te dê resultados que você curta, né? Então, uma coisa que eu gosto sempre de pontuar é a importância do nosso estado emocional diante de tudo que a gente for fazer, né? Então, eu sei que às vezes tem muita gente, principalmente nós mulheres, a gente acaba sim tendo muitas demandas, né? E uma das demandas que cansa muito é todo esse cuidado que a gente tem que ter com a gente, com o trabalho, com casa, né? Independente se você tem uma casa com várias pessoas ou é só você acaba tendo demandas dentro da tua casa. E às vezes as demandas dentro de casa nos consomem muito, não só fisicamente, mas emocionalmente, porque nós não gostamos de fazer as coisas de casa, né? A gente acaba não gostando, por quê? Porque é um tipo de tarefa que não é valorizado pelas outras pessoas, né? Então é muito difícil alguém elogiar uma dona de casa. É muito difícil. E às vezes, se você fala que você é dona de casa, a pessoa te olha torto, porque tipo assim, mas só dona de casa? Você não faz mais nada? É como se dona de casa não fosse uma profissão, né? Eu acho muito engraçado isso. E eu vivi isso na pele agora há pouco tempo, porque eu fiz uma transição de carreira, né, no final do ano passado. E durante
uns 4 meses, até eu me reencaixar novamente, até eu me estruturar novamente para começar a fazer outras coisas, eu fiquei dona de casa. E eu achava, e era engraçado, porque quando eu chegava nos lugares e falava que agora eu era uma dona de casa, a pessoa meio que tipo, ficava esperando outra coisa, mas é só dona de casa? Porque dona de casa não é valorizada, as pessoas não valorizam cuidados com a casa. E isso acaba consumindo muito o nosso emocional. Porque quando a gente vai fazer algum serviço de casa, a gente faz já com aquele ai meu Deus, eu tenho que fazer isso. Ai, mas que saco, eu tenho que fazer aquilo. E aí você deposita uma energia muito pesada quando você vai fazer aquilo. Aí você acaba não vendo graça em fazer aquilo. Você acaba achando que aquilo é... Ai, mas eu preciso fazer aquilo, né? Ai, eu vi lá nas redes sociais que eu sigo, ai, o pessoal lá tem auxiliar que ajuda, mas é muito difícil na vida comum a gente ter um auxiliar que nos ajuda, né? Então, às vezes, a gente mesmo tem que ir lá na frente e fazer o que a gente precisa fazer. Só que quando você deposita uma energia muito pesada, muito, ai, tipo, eu não quero, ai, eu tô cansada, você acaba o quê? Não rendendo. E aí aquilo não te dá uma motivação, percebe? E você acaba ficando cansada, desmotivada. E isso prejudica outras coisas. Prejudica você no seu trabalho, porque você já vai chegar lá cansada, porque teve que perder tempo, sei lá, fazendo almoço, perder tempo limpando o quintal, enfim, fazendo N coisas. E outra coisa que acontece, muitas vezes você não faz porque você não quer fazer, só que fica uma semana sem cuidar da casa para ver o que acontece, né? Vira um caos total e o ambiente vai ficar pesado, o ambiente vai ficar perturbado. Isso tudo contribui para quê? Para o teu mal-estar. E tudo que está relacionado ao teu bem-estar faz parte da tua segurança. Então, quando você sente, aliás, vai fazer uma coisa e não põe uma vontade em fazer aquilo, você está o quê? Contribuindo para tirar a tua segurança, tirar a tua autoconfiança, porque você vai se sentir mal, você vai se sentir triste. Então é importante que você, primeiro, priorize as coisas importantes, priorize aquilo que é importante. E tudo que você vai fazer, finalize cada tarefa e procure ver um sentido, né? Então não é falar, eu tenho que amar cuidar de casa, não é isso, mas veja um sentido, por que que você precisa. Por isso que eu falei, vamos trazer primeiro o porquê, né? O porquê que eu preciso fazer aquilo. Em benefício do quê? Primeiro, você vai cuidar da tua casa, ou em benefício de você mesmo, principal, porque você também mora ali, ou em benefício da tua família. Então você está fazendo um bem maior. Embora as pessoas automaticamente elas acabam não valorizando esse tipo de coisa, mas é importante que você faça isso com gosto, sabe? Segundo, o como dar conta é assim, é você listando lista de prioridades. Veja aquilo que é mais importante naquele dia. Não queira fazer milhares de coisas, né? Eu acho que o grande problema nosso, mulheres, é a gente querer fazer milhares de coisas. A gente tem que focar em pequenas coisas que a gente consegue dar conta. A gente quer, às vezes, abraçar o mundo, aí a gente não dá conta de praticamente quase nada e a gente se frustra por causa daquilo. E a última pergunta é para quê, né? Para que eu tô fazendo isso? Faz algum sentido, né? Para que eu tô fazendo isso? Porque é importante que tudo que a gente vá fazer, seja no nosso trabalho, seja na nossa casa, seja para nós mesmos, que a gente tenha um motivo por fazer aquilo, não fazer só por fazer, né? Por que você se cuida? Né? Por que você acorda e penteia o teu cabelo, né? Escova o teu dente? Por quê? Para se sentir melhor, né? E quando você cuida de você, quando você olha para você e faz coisas que faz com que você se sinta melhor, você está dando um sentido naquilo. E é importante a gente fazer essas perguntas, né? Primeiro, o porquê que eu preciso fazer isso? Depois, como eu vou fazer isso? E terceiro, para que eu preciso fazer isso? Né? Então, quando você encontra um sentido em tudo que você está fazendo, você acaba o quê? Tendo mais resultados e, consequentemente, resultado traz o quê? Felicidade, satisfação, poder pessoal. Você vai se sentir mais empoderada, você vai se sentir uma mulher mais forte, corajosa. Desafios a gente sempre tem. Né? Coisas para lidar, a gente sempre tem. E o importante é o quê? É a gente entender o que está à nossa volta. Né? Será que o que está à nossa volta realmente faz sentido para nós? Será que o que eu estou fazendo realmente está fazendo sentido para mim?
Porque às vezes a gente se preocupa tanto em fazer coisas para agradar os outros, para agradar as pessoas, mas esquece de nós, né? Esquece de agradar a nós mesmos. Então é importante que a gente olhe para nós e faça coisas que nos agradem também. Procurar fazer isso. É claro que, mediante tantas coisas que a gente precisa fazer, nem tudo que você vai fazer é só focado no teu bem-estar. Muitas vezes você vai fazer focando no bem-estar de terceiros, de uma família, de uma sociedade, de um grupo, né? Depende da condição, seja no teu trabalho, por exemplo. Se você tá ali achando que está sendo tem muita tarefa, muita coisa para você fazer e está se sentindo muito cansada, faça essas perguntinhas, né? E procure avaliar e ver realmente, e encontrar um sentido naquilo. Às vezes a gente vive tão no automático, é tão comum, às vezes, sabe? Às vezes eu fico até assustada, porque é tão comum você encontrar uma mulher e todas falarem, ai meu Deus, eu não aguento. É que nem criança, como agora eu tenho filho, eu fico prestando atenção, né? Talvez atraio, porque eu tenho filho e a gente acaba conversando com mães. Ai, não aguento meu filho. Ai, meu Deus, é tão difícil ter criança. Ai, educar é um... Sabe, eu ouço tantas perguntas negativas em relação a isso que eu falo, meu Deus, será que não é possível a gente ser feliz? Será que não é possível a gente encontrar um sentido? Eu acho que o ser feliz é encontrar um sentido, né? A felicidade, cada uma tem a sua felicidade. A felicidade, ela é conquistada através daquilo que você acredita ser uma felicidade, né? Então, momentos de felicidade, você vivencia momentos de felicidade, mas a felicidade em si, ela não é a todo momento, em toda situação. Vai ter momentos que você não vai estar feliz, e nem por isso você é uma pessoa infeliz. Você só não está vivendo um momento de felicidade. Mas será que não é possível a gente viver uma vida com sentido, né? Sentido de viver. O que é um sentido de viver? Às vezes eu me pergunto, na verdade é o que mais eu me pergunto, né? E eu busco isso porque realmente é possível. É possível. Ou eu estar aqui falando com você é porque eu me sinto muito grata pela vida, por tudo que ela me proporcionou, e eu quero passar isso para vocês. Que é possível a gente ter uma vida de propósito, uma vida que faça nos sentir bem mesmo, sabe? Como se a gente estivesse aqui inserido aqui mesmo, sendo útil para isso. Porque eu acho que a pior coisa que existe é você não se sentir útil, é você não acreditar em você. Né? Às vezes, eu vejo muitas pessoas que não acreditam no seu potencial. Muita gente. Essa semana mesmo eu conversei com uma grande amiga minha, uma grande amiga. Se ela estiver assistindo, ela vai saber que é dela que eu estou falando. Ela é uma menina incrível, cheia de talento, tem um carisma incrível, mas ela não acredita no seu potencial. Ela não acredita. E, inclusive, eu estava até lendo uma pesquisa para saber um pouco, né, o motivo, né, o porquê que as mulheres se sentem inseguras e qual a porcentagem, né, das mulheres que sofrem com a baixa estima, com a falta de segurança e autoconfiança. E um dos motivos, né, é a falta de acreditar em si. Então a gente às vezes tem medo. Nessa pesquisa, inclusive, dizia que as mulheres, elas têm medo, né? Elas não se candidatam a cargos de liderança, por mais que elas tenham competência para isso, porque o estudo dizia que as mulheres têm muito mais capacidade e competência do que os homens para alguns cargos de liderança, mas elas não se candidatam por medo, por insegurança, de achar que ela não é boa o suficiente. Porque nós mulheres, nós temos o hábito de se cobrar demais. Além de a gente se cobrar demais, a gente se compara demais, né? E hoje a gente vive numa rede social que é uma ligada à outra, né? Interligado. Você entra aqui, você já está conectado ao mundo. Não é conectado à sua vizinha, né? Que antigamente as únicas pessoas que a gente se comparava eram o quê? Era o círculo de amizade. Eu era de fazenda, né? Lá a gente morava em fazenda. E ali perto tinha 3 famílias, que era a minha mãe, era minha mãe e mais 2 irmãos. E cada família a minha mãe tinha 4 filhos, a minha tia tinha 4 e minha outra tia tinha 3. Então, aí tinha os primos que moravam um pouquinho mais embaixo, tinha ali mais uns 2 primos, que tinham também 2 a 3 filhos. E a gente vivia ali nessa comunidade, sabe? Era aquele monte de jovem, aí era uma fazenda, mas era tipo
uma vilinha, sabe? Com algumas casas e tudo mais. E a única forma de comparação que a gente tinha ali era desse grupo de pessoas que dava ali uns 15 jovens. A gente se comparava, né, em relação tanto à aparência, em relação à performance ali. E já era complicado, já era difícil. Você que viveu numa época onde era só isso, né? Essa era a única forma da gente se relacionar, já era bem complicado. Então você imagina hoje que a gente vive numa rede ligada ao mundo, né? Que toda hora a gente está aqui vendo coisas, vendo perfeição, né? Porque o que a gente vê aqui é perfeição. A gente vê aqui o quê? Família Doriana, a gente vê aqui pessoas que conseguem dar conta de tudo, que estão sempre ganhando muito dinheiro, perfeitas, né? Com a pele linda, maravilhosa. Tudo. Aí a gente olha para nossa vida, a gente se sente um nada. Porque na realidade nada disso é verdade. Né? O que eles vendem aqui é fictício, é uma ficção. Eles pegam. Eu costumo comparar as redes sociais, eu não sei se vocês vão pensar a mesma coisa comigo, que eu. Exata, porque eu gosto muito de filme, sabe? E eu tenho uma certa assim, eu sou meio crítica de filme, sabe? Eu olho e falo, esse filme não vai ser legal, esse filme é ótimo. Eu gosto muito de filme. E uma coisa que eu quero morrer é quando você vê, por exemplo, o trailer, você acha que aquele filme é maravilhoso, é incrível. Aí quando você vai assistir o filme é uma porcaria. Porque no trailer, meninos, eles pegam os melhores momentos. É exatamente as redes sociais. Eles pegam os melhores momentos, as coisas perfeitas e põem aqui. Só que a vida, a realidade não é isso. A realidade, ela é igual para todo mundo. Só vai mudar o contexto e o nível. Né? Então, para pessoas que têm um nível social inferior, tem uma certa dificuldade. Para a pessoa que tem um nível social superior, tem outro nível de dificuldade, mas a dificuldade é a mesma. Os problemas, eles se repetem. Né? Você tem problema com a tua família, eu tenho problema com a minha família, você pode perguntar para tua amiga, ela tem, para todo mundo. Talvez só vai mudar o que? O momento. Então, eu tive problema com a minha família, hoje, graças a Deus, eu não tenho mais. Talvez você está tendo problema com a tua família agora, mas daqui a pouco você também não vai ter mais. E talvez a tua amiga vai ter ainda. Percebe? Só que só muda o tempo. Mas as histórias, o contexto, né, a situação em si, ela é a mesma. Então, se repete. Então, se você está passando por esse perrengue ali de não conseguir dar conta de tudo, de se sentir cansada, então se você está achando que a tua vida não está como você gostaria, se você está cansada porque você não consegue dar conta de tudo que você precisa dar, não se assuste, porque todo mundo passa por isso. E sabe qual é a diferença das pessoas que têm sucesso e das pessoas que não têm sucesso? Das pessoas que são felizes, das pessoas que não são? É a forma como elas administram toda essa situação, toda essa parafernália de coisa, é como a gente administra. Então nós precisamos administrar cada coisa. A gente precisa traçar um plano, a gente precisa criar um plano de ação, a gente precisa entender primeiro. Essas perguntinhas simples e básicas é o primeirinho degrau. É o primeiro degrau que a gente precisa fazer toda vez que a gente tiver uma confusão. Então você tem que fazer essa perguntinha toda vez que alguém chegar para você e pedir alguma coisa, né, e você se sentir que não queria fazer aquilo. Mas você acaba fazendo porque você não quer ser chata. Você não quer ser inconveniente. Porque você aprendeu que você sempre tem que obedecer, você sempre tem que falar amém para tudo. Mas que tal você refletir sobre aquilo? Será que eu quero fazer isso mesmo? Né? Talvez você não precise ser grossa, ser grosseira, falar de uma forma dura, rígida. Mas existem outras formas de você falar com a pessoa, demonstrando que você naquele momento não pode fazer. Porque você tem outras prioridades. E tá tudo bem se a pessoa olhar para você e virar as costas, ou falar que você, falar alguma coisa mal, ou te criticar. Tudo bem, é uma opinião dela. Talvez lá na frente ela vá entender essa tua posição. Mas talvez chegou a hora de você começar a priorizar mais você, né? Perceber aquilo que faz mais sentido para você.
Parar de viver no automático, né? A gente vive muito no automático. Pare de viver no automático. Crie uma rotina, crie um cronograma daquilo que você precisa fazer no seu dia. Priorize as coisas mais importantes, deixe para o final aquilo que não é importante. Finalize cada tarefa que você começar a fazer. Finalize. Gente, finalização é uma das coisas que mais aumentam o teu poder pessoal. A finalização é você pegar algo e finalizar, e terminar, e ver pronto. Pratique isso. Talvez você, como você não tem esse hábito, você não vê sentido nisso. Mas comece a partir de agora, a tudo que você for fazer, comece e termine. Não deixe para a última hora, faça hoje o que pode ser feito. Procure adiantar as tarefas, para depois você ficar livre, sabe? Para sobrar tempo. E procure colocar mais sentimento, mais emoção naquilo que você vai fazer. Procure encontrar um sentido, sabe? Não é que eu tô querendo dizer que você tem que lavar banheiro dizendo que ama lavar banheiro, não. Mas por que você precisa lavar o banheiro? Por quê? Né? Porque o banheiro é um lugar onde você vai tomar banho, você vai fazer as suas necessidades. Ele precisa ser um ambiente limpo, higiênico. E você, olha só, a tua missão é proporcionar isso àquele ambiente. Então, olha o teu valor. Né? Embora as pessoas não dão valor a quem faça isso, mas é uma das coisas que mais tem valor. Então, você tem que olhar para você e ver o teu valor. E quando você faz isso, você internaliza esse valor dentro de você, as pessoas elas notam no teu semblante, no teu olhar, na tua postura. Você não vai mais, você vai entrar num lugar, a pessoa já vai perceber que você já é uma mulher segura de si, porque você valoriza o que você faz. Né? Você valoriza. E quando você tem isso dentro de você, não importa o que a pessoa pensa sobre você. Não importa. Então é isso que você precisa criar. Precisa criar esse poder dentro de você, vindo de dentro de você. Sem depender de terceiros, sem depender da outra pessoa vir e falar: nossa, como você é prestativa, como você é boa, como você é capaz. As pessoas, elas não fazem isso porque elas não acham isso. Não é. Elas não fazem isso porque elas estão preocupadas com a vida delas. Elas também estão procurando encontrar um sentido na vida delas. Percebe? E às vezes existem algumas pessoas que ao invés dela encontrar um sentido para a vida dela, ao invés dela olhar e ver um valor nela, ela prefere enfrentar a outra e dizer que a outra não tem valor, dizer que a outra não pode, que o que você, isso aí não importa, não tem significado. Ao invés dela querer aumentar o poder dela, ela quer diminuir o seu. Existem pessoas assim? Existem. Mas a gente precisa mostrar para elas também que ela tem poder, que ela também pode. Se você pode, ela também pode. Nós somos seres humanos, a gente tem capacidade. Olha, na verdade, todas as pessoas que têm uma inteligência intelectual é capaz de qualquer coisa. A gente pode treinar, a gente é treinável. É isso que diferencia nós, seres humanos, dos animais. A gente é criativo, a gente pode criar. A gente é adaptativo, a gente se adapta a qualquer lugar e qualquer situação. Então depende de você, depende de como você se olha, depende do valor que você dá para você, depende do sentido que você vê nas coisas, naquilo que você está fazendo. Então pare agora e comece a fazer isso. Faça uma autoanálise. Eu me lembro que no primeiro ano de faculdade eu tinha um professor de filosofia muito, nossa, ele era uma graça, ele era um senhor muito simpático, educado. E ele sempre falava sobre a gente refletir sobre tudo. Reflita sobre qualquer situação que você estiver vivendo, qualquer situação que você tiver que fazer, reflita. Será que faz sentido? Qual é o sentido disso? Encontre um sentido. E se é alguma coisa que você realmente não gosta, à medida que você vai fazendo isso, você vai automaticamente se tornando uma mulher mais segura, uma mulher mais confiante, você vai automaticamente criando novas ideias, novas maneiras de resolver. E você vai arrumando formas, encontrando formas, aliás, de resolver aquilo, de colocar outras pessoas, de delegar coisas que você talvez não goste. Mas é importante que você olhe para você, é importante que você dê valor a você, sem esperar a outra pessoa chegar em você e fazer isso.
tá ok? Então eu espero que essa live tenha contribuído. Comenta depois ali se você gostou desse conteúdo. Então comente depois o que você achou, compartilha com as tuas amigas e ó, combinado nós aqui que toda sexta-feira a gente vai estar aqui às 9 horas, porque aí o Aquiles já vai ter dormido e não vai dar esse transtorno que foi hoje, tá? Então vai ser 9 horas da noite, é um horário já que tá todo mundo, já fez tudo o que tinha que fazer e já tá pronta para sentar ali com o celularzinho na mão e assistir a live Papo de Mulher. E quero que vocês me mandem ali, eu vou fazer umas caixinhas durante a semana, mande para mim alguns temas, alguns assuntos que você gostaria que a gente debatesse aqui e mande no chat também o que você... Ai, sim, Graça, assiste depois, foi bem legal. E depois você comenta aqui também, viu? Um papo de mulher. Dá aí um tema legal, compartilha com as tuas amigas para elas virem aqui também. Vai ser toda sexta-feira às 9 horas da noite. Eu sei que às vezes a gente não consegue, porque, como eu falo, aqui nas redes a gente tem tanta opção, tanta coisa para ver. Mas pense nisso, a gente precisa se reunir, a gente precisa ter um encontro onde nós mulheres possamos discutir aquilo que faz sentido para nós e faz parte da nossa vida como mulher, né? Então é importante isso. E de segunda-feira, das 9 às 10 da manhã, daí na parte da manhã também vai ter outra live toda semana, então nós temos 2 encontros aqui no Instagram. Então, se você não puder num, vem no outro. E se puder, melhor, venha nos 2, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Agora, a nossa próxima, então, segunda-feira, às 9 horas da manhã. Beijão!